Se você é cristão ou não, mas conhece alguém que é, esse vídeo é para você. O dízimo é obrigatório para os cristãos? O que o Novo Testamento ensina? Você sabia que após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, os judeus praticantes do judaísmo deixaram de entregar o dízimo como era feito no Antigo Testamento? Em vez disso, eles praticam a tzedakah, que é a caridade voluntária, um dever moral dentro do judaísmo. No judaísmo, o maaser é a 10ª parte, se refere ao dízimo, que são conceitos distintos, né? O maaser e o tzedakah. Um se refere ao dízimo e o outro à justiça social, à caridade. No Novo Testamento, Jesus menciona o dízimo num contexto religioso, uma conversa ali com os fariseus, que era um segmento religioso na época, e Jesus fala o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Quer dizer, em Mateus 23, Jesus repreende os fariseus e escribas por enfatizarem o dízimo de pequenas ervas enquanto negligenciam aspectos mais importantes da lei, como justiça, a misericórdia e a fé. Então, Jesus está olhando para o lado de dentro, né? A parte externa é o menos importante. O que eles fazem para mostrar, isso é menos importante. Não que Jesus não cumprisse a lei, ele cumpriu toda a lei. Jesus era judeu. Mas no Novo Testamento, em nenhum momento, Jesus faz referência à obrigatoriedade, à entrega dos dízimos no templo. Você não vai ver isso no Novo Testamento. A igreja primitiva não seguia o sistema de dízimo do Antigo Testamento. Em vez disso, as ofertas eram voluntárias e usadas para suprir as necessidades dos apóstolos e dos irmãos necessitados. Atos 2, a partir do versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vejam esse versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E hoje o que você vê? Muitos líderes religiosos estão enriquecendo com o dízimo que era para partilhar e não para acumular bens ou riquezas. Então o dízimo não é para enriquecimento ilícito, o dízimo era para suprir as necessidades dos necessitados e dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum. E o apóstolo Paulo, o que ele ensina? Paulo escreveu 13 cartas às igrejas primitivas. Ele escreveu 2 cartas à igreja de Corinto, 2 cartas à igreja de Tessalônica, uma carta aos Efésios, uma carta para Filipe, a igreja de Filipe, os filipenses, em Colossos, os colossenses. Cartas pastorais, ele escreveu 2 cartas para Timóteo, uma carta para Filemon, uma carta pessoal, e uma carta pastoral também para Tito. Em nenhuma dessas cartas, Paulo fez menção de dízimo, apenas de ofertas. O que Paulo ensinou sobre as ofertas? Em vez de exigir o dízimo, Paulo incentivou a prática de oferta voluntária para suprir as necessidades dos irmãos na fé e apoiar o ministério. E tem muitos que estão esquecendo de cuidar dos seus parentes, da sua própria família, para levar o dízimo para a igreja. O foco deste vídeo é o público cristão e não o povo judeu. Para evitar qualquer equívoco, vou deixar na descrição um link para um vídeo do canal Israel com a Aline. Então, como era o dízimo no Novo Testamento?
O Novo Testamento, Jesus menciona o dízimo apenas em relação aos fariseus que seguiam a lei mosaica, mas ele não ordena que seus discípulos continuem essa prática. Nesse versículo, Jesus está mostrando que Deus valoriza mais a justiça e a misericórdia do que rituais externos como o dízimo. E você vai ver esse termo de justiça social, que é o tzedakah, em várias passagens, né? Em Isaías 51:1, Miqueias 6:8, em várias passagens. Vou colocar aí, caso vocês tenham interesse em ler. Eu assisti um vídeo de um pastor, ele dizendo que 1 Coríntios 9:14, Paulo está falando de dízimo, mas não é isso. Vou ler para aqui o que eu anotei para não correr o risco de errar e interpretar com minhas próprias palavras. 1 Coríntios 9:14 diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Nesta passagem, o apóstolo Paulo ensina que aqueles que dedicam suas vidas à pregação do Evangelho devem ser sustentados pelo próprio ministério. Ele está reforçando um princípio bíblico já presente no Antigo Testamento, onde os sacerdotes e levitas eram sustentados pelos dízimos e ofertas do povo, conforme Números 18:21. No contexto do capítulo 9, Paulo está defendendo o direito dos ministros do Evangelho de receber sustento por seu trabalho. No entanto, ele mesmo escolheu não fazer uso desse direito em Corinto para evitar qualquer acusação de estar pregando por interesse financeiro. 1 Coríntios 9:12-18. Jesus também ensinou um princípio semelhante quando enviou os discípulos a pregar. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Nunca foi para enriquecimento, nunca foi para acumular, e sim para compartilhar. Portanto, 1 Coríntios 9:14 não está ordenando o pagamento obrigatório de dízimo, mas sim estabelecendo que aqueles que se dedicam à obra de Deus podem ser sustentados por meio das contribuições voluntárias da igreja. O Novo Testamento enfatiza a generosidade e a contribuição espontânea, e não obrigação legal como havia na lei de Moisés. Algumas denominações recebem um salário. Eu pesquisei e, por exemplo, a Igreja Adventista, todos os seus pastores recebem a mesma base salarial. Concluindo, toda doutrina que se origina de uma doutrina religiosa, mas não está fundamentada na doutrina dos apóstolos, conforme Atos 2:42, é falha e não confiável. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram apenas o que receberam diretamente de Cristo. E qualquer ensino que se desvie dessa base corre o risco de ser mera tradição humana. A verdadeira doutrina deve estar firmemente alicerçada na palavra de Deus, pois somente a doutrina de Cristo é absoluta e eterna. Veja o que diz 2 João, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um beijo no coração.